Vamos, neste momento, glorificar ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, através da sua palavra, meditando e se fortalecendo nas Sagradas Escrituras. Estamos no livro de Êxodo, capítulo 12, e versículo de número 17, abordamos esta palavra semelhante, já deixamos a reflexão e vamos continuar. Semelhante, que contém elementos ou características iguais. A Bíblia diz: não te maravilhes, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz, querendo parecer Deus, querendo ser igual a Deus. Mas a Bíblia diz: mas o qual será visto, será conhecido pelas suas obras. As obras são características, se é original ou se é falso. Por que é que chama falso profeta? Falsa mensagem, falsa doutrina, falso ensinamento, falsa religião, por causa dos ensinos, por causa do que é ensinado. Porque foi que Jesus disse: no final dos dias, muitos virão no nome dele, sendo falsos profetas, falsos ensinadores, falsos cristãos. E Satanás, que não é besta, ele é do mundo espiritual, ele sabe fazer as coisas acontecer lá nos bastidores para enganar. Quando Deus enviou Moisés ao Egito para libertar o povo daquela escravidão de 430 anos, Moisés foi com um cajado nas suas mãos, aprovado por Deus, para fazer conforme Deus ia lhe orientar naquele reino. Mas quando Moisés compareceu diante de Faraó, ele foi com a ordem: Faraó, Deus me enviou para tirar o seu povo, para levar um caminho de 3 dias, para oferecer um sacrifício a ele. E ora, era para tirar, para libertar daquela escravidão. E como Moisés tinha crescido no Egito, era muito conhecido no Egito, e principalmente de Ramsés, que cresceu junto com ele, que era o governador, o rei da atualidade daqueles dias. Qual é o sinal, Moisés? Moisés com um cajado, aprovado por Deus, porque obreiro sem cajado, ele está desprovido. Crente sem palavra, porque por isso que a gente vê muito crente enrolado aí, e se enrola nos outros, e os outros caindo de cheio, porque não busca a palavra de Deus. E a Bíblia diz que perece por causa disso. Então, Moisés toca o cajado no chão, e de um cajado, de uma vara, torna-se uma serpente. E Faraó, muito equivocado, diz: Moisés, isso não é problema para mim. Aqui a gente faz isso também, semelhantemente a gente faz isso, Moisés. Chamou o mágico daquele reino, que é o feiticeiro velho, e chamou o mágico, ele compareceu, e no mesmo instante fez lá uma magia negra e surgiu uma serpente junto àquela de Moisés,
diante dos olhos de Faraó. E Faraó olhando para Moisés, em outras palavras, não está vendo aí, Moisés? Uma coisa semelhante a gente faz, só que ele esqueceu que Deus é soberano, Deus é original. Oh, glória a Jesus! Em Deus não há engano. Por mais que o inimigo tente inebriar o seu povo, Deus sempre se revela, mostrando aonde ele está e o que agrada a ele e o que não agrada. Quando o mágico faz com que aquela serpente suja, aí diz que a serpente de Moisés tragou a serpente do mágico. Em outras palavras, Deus estava dizendo: fez semelhante, Faraó, mas escuta, eu sou Deus, e toda força, todo o reino está abaixo de mim. Até você mesmo que esteve lá, adversário. Aí diz que a serpente de Moisés tragou a serpente do mágico, mostrando que Deus é original, mostrando que Deus é absoluto, mostrando que onde Deus está não há engano, não há mentira, não há fingimento, não há nada parecido, mas igual, original. Oh, glória a Jesus! E é onde a gente pode se firmar em Cristo, porque Cristo desmascara qualquer engano que haja neste mundo. Porque Deus não tem parte com injustiça, Deus não tem parte com sujeira, Deus não se mistura, Deus não cai nessa lógica que todos juntos, se quiser é assim, se não quiser, não tem problema. Mas Deus sempre se mantém. E aquele que está em Deus, em Cristo, se mantém também através da revelação da sua palavra e da sua graça e do seu poder. Glória a Deus. Jesus, ele nunca perdeu. A Bíblia fala do conflito de Jesus com Satanás. A Bíblia fala do conflito. A Bíblia fala da luta. A Bíblia fala que toda vez que o inimigo cruzava o caminho de Cristo, ele caía por terra. Porque o inimigo vem com mentira, com fingimento, para enganar. Mas Deus, na sua totalidade, na sua grandeza, ele é limpo, limpo. Em Deus, em Cristo Jesus, somos purificados, porque ele é um Cristo limpo, é um Cristo eterno. Oh, glória! É um Cristo que lava toda a sujeira e não se mistura. Ele diz que comigo é. Não é quais é, porque tem gente que é quais cristão, é quais salvo, é quais crente. Cristo não tem essa doutrina. Ou é ou não é. Oh glória, aleluia. Ou é ou não é. Ou vai ou não vai. Não tem nada de quais ser. Quem quais é, está em cima do muro. É parecido, mas não é. Mas com Cristo somos a imagem e semelhança do Deus eterno. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai amado. Até a próxima, se Jesus permitir.